Boa tarde, meu nome é Mariana Mares Lacerda Spinelli e eu vou ser a responsável pela apresentação da atividade avaliativa da disciplina Língua Portuguesa Instrumental 1, que possui como docente a professora Geralda Cristina Fortunato. Os discentes responsáveis pela produção desse trabalho são Mariana Barros Carvalho, da subturma E, Mariana Mares Lacerda Spinelli, da subturma F, Matheus Barros Carvalho, também da subturma F. Todos estes discentes são do primeiro período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O tema a ser apresentado é Síndrome de Williams. Gostaria de ressaltar que, para a realização deste trabalho, as bases de dados utilizadas foram o PubMed e o Cielo, e os descritores utilizados foram Síndrome e Williams. O objetivo principal desse trabalho é compreender o que é a Síndrome de Williams. Para isso, a gente vai começar descrevendo as causas dessa síndrome. Logo após, a gente vai falar um pouco sobre como é feito esse diagnóstico. Depois, sobre as características clínicas principais dessa síndrome. E, por último, a gente vai discutir um pouco sobre o tratamento e como pode ser feito o acompanhamento. Eu gostaria de começar fazendo uma pequena introdução sobre a Síndrome de Williams. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que ela também pode ser conhecida por outro nome, que é o nome Síndrome de Williams-Barre, e ela é uma desordem genética considerada rara. Mais pra frente, a gente vai falar um pouco melhor sobre o número de casos pelo número de habitantes, e aí realmente vai ser possível observar que ela é uma desordem rara. Essa síndrome possui esse nome devido a dois médicos. O primeiro é o Dr. Williams, que a descreveu em 1961 na Nova Zelândia, e logo após isso, em 1962, o Dr. Barry a descreveu na Alemanha. O fenótipo dessa síndrome, ele tem sido atribuído à deleção de alguns genes no cromossomo 7, braço Q, região 1, banda 1 e subbanda 23. Nessa região, há a presença de vários genes muito importantes. Entre eles está o gene da elastina, que a deficiência desse gene pode causar estreitamento de artérias do pulmão, estreitamento da artéria aorta, e isso vai dificultar a passagem de sangue e pode levar ao aparecimento de sopros no coração e de pressão alta. Além disso, a ausência de alguns genes nessa região pode causar a falta de algumas proteínas, e isso pode levar a alguns sintomas como hipercalcemia, que são altos níveis de cálcio no sangue, e também alterações no crescimento. Além disso, por último, para encerrar, também tem alguns outros genes que são importantes de ressaltar nessa parte. Entre eles está o gene LIMK1 e o gene RFC2, que são genes muito importantes para o desenvolvimento adequado do cérebro, e a sua ausência ou a sua menor expressão podem estar relacionadas aos problemas neurológicos que essa doença pode ocasionar. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre como é possível fazer o diagnóstico dessa síndrome, como é possível identificar as pessoas que a possuem. Então, em geral, o quadro clínico sozinho já é suficiente para esse diagnóstico, porque, como a gente vai ver mais adiante, as características clínicas das pessoas que possuem essa síndrome, elas são bem específicas e bem marcantes. Porém, existem dois exames que podem ser feitos para confirmar esse diagnóstico. O primeiro é o exame de sangue específico, que é o cariótipo nos glóbulos brancos do sangue, nos linfócitos. E o segundo é um complemento, que ele é o estudo citogenético molecular, denominado hibridização in situ por fulflorescência, que possui a sigla FISH, que é este estudo que está sendo mostrado aqui, esse estudo daqui. E aí, esse FISH vai ser para os genes da elastina e para os genes da L1M quinase, e ele costuma ser positivo em 90 a 96% dos casos. Além disso, é importante também falar, que esse é um exame de alto custo, e aí ele pode não estar disponível na maioria dos laboratórios. Por isso, em muitos dos casos, vai ser analisado o quadro clínico, e dependendo do quadro clínico, esse exame não vai ser solicitado ao geneticista. Além disso, também temos que falar que, se confirmado o diagnóstico, é necessário já realizar uma cuidadosa investigação para identificar a existência de problemas cardíacos ou renais na criança.
Como eu já havia falado antes, a frequência populacional dessa síndrome é rara. E entrando mais um pouco no mérito dos números, a cada 10 mil crianças, só 5 vão nascer com a síndrome de Williams-Barré. E a causa dela, ela é resultante de uma alteração genética, de novo. O que isso significa? Isso significa que é uma alteração que ocorreu no indivíduo, no paciente, e não necessariamente seus progenitores, seus pais, possuem essa alteração. Ou seja, cerca de 70% das deleções vai se originar na meiose dos pais como resultado de erros de recombinação entre os dois homólogos do cromossomo 7. E outros 30%, dessas deleções, eles podem decorrer de rearranjos intracromossômicos entre cromátides irmãs. Se o indivíduo já possui a síndrome de Williams, há a probabilidade dele passar essa mesma síndrome para os seus filhos, visto que essa é uma síndrome que acomete os cromossomos. Sendo assim, eu vou falar um pouco agora sobre essa probabilidade e sobre essas chances. O indivíduo com síndrome de Williams-Barré, ele possui somente um dos seus 2 cromossomos 7 alterado. Com isso, ele pode passar para o seu filho ou o cromossomo alterado ou o cromossomo inalterado. Se ele passar o cromossomo alterado, o seu filho irá ter síndrome de Williams-Barré. E se ele passar o cromossomo inalterado, o seu filho não terá síndrome de Williams. Dessa forma, há 50% de chance de uma pessoa que tem síndrome de Williams-Barré passar a síndrome para o seu filho. As características clínicas das pessoas com essa síndrome, elas são bem específicas e são bem características da síndrome de Williams. Ela também é uma doença caracterizada, pela face de gnomo ou de fada. O que é isso? É um nariz pequeno, mais empinadinho, com cabelos encaracolados, lábios cheios, dentes menores. E o comportamento delas vai ser bem sociável. Elas vão ser pessoas que vão gostar muito, vão fazer muita expressão, vão ter muita expressão facial, gostar muito de se comunicar. E elas vão ter muita facilidade para conversar com pessoas mais velhas do que elas. E um pouco mais de dificuldade para comunicar com pessoas da mesma idade. E aí, embora elas comecem a falar um pouco mais tarde, elas vão ter muita facilidade de aprender rimas, de aprender canções, porque elas vão ter uma boa memória auditiva e uma boa sensibilidade musical. Falando de memória, elas não vão ter só uma boa memória auditiva, elas vão ter uma boa memória em geral, porque elas vão ter muita facilidade de lembrar nome de ruas, nome de pessoas, nomes de cidades, a cara das pessoas em geral. E elas também são normalmente indivíduos mais ansiosos, que não conseguem ficar calmos, têm distúrbios de sono, não conseguem dormir calmamente, vão ter pouco controle da esfíncter. E elas vão mostrar também preocupação excessiva com determinados assuntos ou objetos. As pessoas com síndrome de Williams vão apresentar desenvolvimento motor mais lento. Com isso, elas vão ter alguma dificuldade em executar tarefas que necessitam de muita coordenação motora, como cortar papel, desenhar, andar de bicicleta, amarrar o sapato, e é até devido a isso que elas vão demorar um pouco mais para aprender a andar. Elas também, como eu já havia dito antes, vão apresentar alterações cardiovasculares devido à ausência do gene da elastina. Então, elas podem apresentar estenose aórtica supravalvular, estenose de artéria pulmonar e outras alterações que podem levar à hipertensão, ao aumento da pressão arterial. Elas também vão possuir hipercalcemia. E aí, os problemas devido a isso vão ocorrer mais frequentemente no primeiro ano de vida, e eles incluem irritabilidade, vômitos, constipação e tremores. E esse aumento de cálcio no sangue, ele pode levar à alteração do metabolismo de vitamina D, ao acúmulo de cálcios no rim, problemas de postura, infecções de ouvido frequentes, alterações no rim, na bexiga, no intestino e diversos outros sintomas. A maior causa de morbidade na síndrome de Williams é em grande parte devido à presença de arteriopatia e cardiopatia congênita, devido aos problemas cardíacos já anteriormente citados.
cerca de 80% dos pacientes com síndrome de Williams-Barre apresentam anormalidades cardiovasculares, como grandes artérias estenosadas ou vias de ventricular que requerem cirurgia cardiotorácica. Durante o período perioperatório, existe o risco de colapso cardiovascular súbito que pode contribuir para a mortalidade. Para finalizar, eu gostaria de conversar um pouco e ressaltar como é feito o tratamento e o acompanhamento médico com os indivíduos que possuem a síndrome de Williams-Barre. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que, como outras doenças genéticas, a síndrome de Williams não é diferente. Ela não possui nenhum método capaz de corrigir a perda do material genético e também não é possível restabelecer perfeitamente o funcionamento do organismo. Por isso, o tratamento e o acompanhamento médico, eles buscam atenuar os sintomas, tratar as condições associadas e, sobretudo, prevenir as complicações, para que os indivíduos diagnosticados com essa síndrome possam ter uma boa qualidade de vida. E para esse tratamento e esse acompanhamento médico serem muito eficazes, é necessário e importante identificar os portadores da síndrome de Williams-Barre logo na primeira infância, pois essa síndrome ela influencia no desenvolvimento cognitivo, comportamental e motor. E essa criança ela deve receber o tratamento logo que a síndrome for identificada. Então, quanto antes a síndrome for identificada, mais cedo será feito o tratamento e o acompanhamento e melhor serão os resultados. Com esse acompanhamento, é necessário monitorar a pressão arterial e a função cardíaca por causa do estreitamento das artérias, incluindo a avaliação da tensão arterial nos 4 membros. Porque, como a gente já disse anteriormente, esse é um dos principais sintomas da síndrome de Williams e é o que mais causa complicações, o que mais pode causar complicações nos indivíduos que possuem essa síndrome. Também é necessário monitorar a função renal e o trânsito intestinal em decorrência do excesso de cálcio na circulação, da hipercalcemia, que é encontrado nos portadores da síndrome de Williams. Além dos cuidados e dos acompanhamentos médicos previamente falados, essa síndrome precisa também de alguns acompanhamentos com profissionais de saúde de áreas específicas, como ortopedistas, odontologistas, oftalmologistas, otorrinolaringologistas, nutricionistas, nutrólogos, psicólogos e outros. Como, por exemplo, se um paciente que possui essa síndrome possui otite crônica, ele exige avaliações auditivas frequentes e, quando necessário, o envio para uma consulta de otorrinolaringologia. O tratamento de problemas dentários necessita de acompanhamentos odontológicos. Na adolescência, deve-se pesquisar a presença de escoliose e contratura das articulações com o ortopedista, visto que essas são uma das características clínicas que podem ser resultado dessa síndrome. Além disso, os problemas alimentares, a obesidade encontrada em 29% dos adultos. O comportamento, a ansiedade e o aproveitamento escolar, eles necessitam de serem mediados por psicólogos, caso eles sejam problemáticos. Está chegando ao final da nossa apresentação, onde a gente pode discutir um pouco sobre essa síndrome que ainda não é tão conhecida, que é a síndrome de Williams. Conversamos sobre suas causas, seu diagnóstico, suas principais características clínicas, seu tratamento, seus possíveis acompanhamentos médicos e até sobre como ela pode ser transmitida. Aqui estão algumas referências bibliográficas, algumas fontes de onde nós tiramos as informações para esses PowerPoints. E é isso, muito obrigada!